se alguém não quiser que grave, é de direito, né? Então, sempre fiquem tranquilos, mas, por favor, se manifeste. Está sendo gravado este nosso encontro do dia 16 de abril de 2021, encontro que nós daremos continuidade ao conteúdo de semântica, figuras de linguagem. Inicialmente, eu gostaria de perguntar para vocês como é que foi a experiência de ter respondido ao primeiro questionário. Foi tranquilo? Foi, sir. Foi, Bom, sir. Foi de boa, sir. Foi muito Foi, tranquilo. sir, Foi muito de boa, sir. Foi bem de boa. Errei só um. Massa. Beleza. Então, que era o de sinônimos, antônimos, parônimos e homônimos, correto? Sim. Sim. Sim, né? Agora Sim, nós vamos sir. entrar... Beleza. Nós vamos entrar, então, no conteúdo de figuras de linguagem, que é a parte da figura de linguagem mesmo, semântica, figuras de linguagem semânticas. Vamos lá, eu vou compartilhar a tela do meu computador aqui com vocês, para que a gente siga juntos. Só um instantinho. Aí está. Muito bem. Tela compartilhada. Vamos ao conteúdo. Vamos dar continuidade, então, ao nosso conteúdo. Vocês conseguem visualizar bem a tela? Sim. Sim, sir. Sim. Sim. Então, beleza. Vamos entrar, então, no assunto aí de figuras de linguagem, ou também conhecido como figuras de estilo. Então, figuras de linguagem é quando nós utilizamos a linguagem no seu sentido propriamente, objetivo, literal. Retomando a aula passada, nós falamos do sentido denotativo e sentido conotativo. O denotativo é aquele do dicionário, aquele objetivo, literal. E o conotativo é o figurativo, ou seja, quando nós, a partir de uma palavra, falamos falamos algo que tem um interesse, o intuito de revelar uma outra informação, mas que tem uma ligação direta com essa palavra. E nós utilizamos essas figuras de linguagem o tempo todo. Então, nós vamos começar, hoje nós vamos dar conta das figuras de linguagem que são aquelas as semânticas. Quando eu terminar essa aula, vocês vão ter o questionário número 2 para ser feito. Esse questionário número 2, olhando aqui no SIGA-A, vejamos bem, no SIGA-A, a aula de hoje aqui, vocês têm 6 dias, até o dia 22, que é quinta-feira próxima, lembrando que dia 21, que seria a nossa aula, é feriado, é Tiradentes. Então, a aula será no dia 23. Então, vocês vão ter aí uma semana para poder responder esse questionário a partir dos conteúdos de hoje. Vamos lá. Nós vamos começar com metáfora. Metáfora, muitas dessas figuras de linguagem vocês já vão lembrar, porque vocês viram algumas delas no ensino fundamental. Então, a metáfora é quando você utiliza algo que faz uma comparação que está subentendida. Você fala uma coisa e esta coisa, essa palavra, ela tem em si outras possibilidades de interpretação que são modificadas dependendo do uso. O exemplo primeiro lá, aquele cara é um trator, né? Ele é um trator. Se eu estou falando, por exemplo, num jogo de futebol, e aí eu estou mencionando um determinado zagueiro, aí aquele zagueiro é um trator, significa que ele é robusto, forte, ou grosseiro, violento, enfim, mas aí a gente dá características a ele a partir de uma ideia do que significa trator. Aquela pessoa é um anjo. A pessoa não é um anjo, ela não tem uma auréola, não tem asinhas, não é nada disso. Que é uma pessoa bondosa. Então, os atributos que são do trator, os atributos que são de anjo, você, no caso, atribui ou dá essa característica às pessoas.
Então a gente vê alguns exemplos ali, por exemplo, sua boca é um cadeado. É evidente que não é o cadeado em si, mas é o que representa o cadeado, algo que está trancado, que se fecha. Ou seja, pode ser usado num momento em que uma pessoa não conta segredos, a pessoa sabe guardar consigo, né? Então não sai nada daquela boca, ela fica silenciosa. Meu corpo é uma fogueira. Não significa que está pegando fogo, né? Significa que, dependendo do contexto, o imaginário de vocês é o suficiente. O rio era um bicho nervoso. A gente imagina um rio agitado, ele não é um bicho. Então, a isso a gente dá o nome de metáfora. Eu vou dar sequência apresentando as figuras de linguagem. Tendo qualquer dúvida, vocês vão parando e me fazendo perguntas, tudo bem? Pode ser? Pode Isso, ser. pode ser. Tá de Tá boa. bom. Então vamos lá. A segunda figura de linguagem que nós vamos ver é a comparação. A comparação, ela tem de estrutura também a metáfora. Só que ela não é a metáfora em si, porque existe um conectivo. Existe uma palavra que faz a comparação. Então deixa de ser a coisa em si. Como, por exemplo, aquele cara é um trator. Ou aquele cara age como um trator. Então, esse como um trator, eu comparo a um trator. É como se fosse uma metáfora que ela está também, né? Está subentendida, mas há esse conectivo. Exemplos ali. A chuva caía como lágrimas de um céu entristecido. Não está dizendo, metaforicamente, que a chuva ou a chuva são lágrimas de um céu entristecido. Não é isso. Está falando que ela cai como lágrimas. Então, esse como é uma comparação. Ou, como um mar rebelde, a vida te levou de mim. Bem anime, essa romântico dos bem melosos, né? Concordam? Como um mar rebelde, a vida te levou. Então, não é a vida ou a vida é um mar rebelde te levando de mim. Não é isso. Não está falando que a vida é como, né? Então, essa comparação. Muito próximo da metáfora, mas com o conectivo. O próximo, pessoal, é a prosopopeia. A prosopopeia ela tem outros nomes também, como personificação ou animismo. O que é a prosopopeia? É quando nós damos algumas características que são humanas para aqueles seres, para outros seres que não têm essas características humanas, ou para ser que é totalmente inanimado, ou seja, que ele não possui ânima. Ânima, vocês bem sabem, significa alma. Então eles não possuem a ideia de ânima, de animação. Por exemplo, essa cidade maliciosa. A cidade não é maliciosa. Você pode dizer que as pessoas são maliciosas, porque as pessoas têm malícia. Agora, a cidade, ela não é uma pessoa. Você não pode atribuir a cidade a amorosa. A cidade, a gente fala, essa cidade é violenta. Não é a cidade que é violenta. A cidade não tem como ser violenta, porque ela não tem ação. São as pessoas que habitam nela que podem ter ação violenta. Aí o que seria também uma metonímia. Mas no caso da cidade maliciosa, eu estou atribuindo uma característica humana a algo que é inumano. Ou, no segundo exemplo, depois da tempestade, a lua se acalmou. Então, a lua não tem a capacidade de se acalmar, porque ela não tem a capacidade de se agitar, né? Claro que essa é uma consideração em nível muito mais poético da linguagem, porque se nós conversarmos com um professor de física que trabalha com astronomia, por exemplo, ele fala, não, a Lua ela se agita, ela pode se agitar a partir das moléculas, que não sei o que, da gravidade, aí pode, eu estou supondo isso, né? Mas pode chegar a dizer, não, ela se agita sim, dependendo do olhar físico que se tem sobre ela, né? Mas nesse caso aqui, eu gostaria que vocês pensassem sobre o valor literário, não literal, literário, valor figurativo da linguagem. Ô, senhor, Pode falar. é tipo quando a gente diz, sei lá, que o mar está calmo, por exemplo. Uhum. O mar está calmo. Veja só, isso é interessante. Também pode, claro, quando eu falo o mar está calmo, é um atributo, né, de calmo. Quem pode não estar calmo, né?
o que gera uma coisa agitada ou não. Da mesma maneira que se pode dizer, ele pode ser entendido, claro, como uma prosopopeia, respondendo de bate-pronto, né? O mar não tem a capacidade de se acalmar. Eu posso dizer o mar está calmo e entender como uma prosopopeia ou entender um valor mais literal. O mar está calmo, ou seja, ele não está em grandes movimentos. Agora, totalmente figurativo é se a gente fala o mar se acalmou. Porque aí o mar ele não vai ter a capacidade de se acalmar. Porque o se é um pronome reflexivo. Então, eu me cortei, eu fiz ação e recebi a ação. É um pronome reflexivo. O mar se acalmar, ele teria que fazer ação para se acalmar. Aí, nesse caso, é só prosopopeia. No teu exemplo de o mar está calmo, nós podemos entender como prosopopeia, dependendo do ponto de vista, nós podemos entender como no seu sentido literal. Beleza? Entendi, mas tipo, então o sentido literal é alguma de outra figura semântica ou é só o sentido literal mesmo? Não entendi agora. Tipo assim, o sentido literal do mar está calmo é alguma outra figura ou é só literal mesmo, literalmente? Não, aí é literal, o mar está calmo, né? Aí a gente pode entender no seu valor literal. Para, o mar está calmo, né? Porque a gente sabe que o mar, ele pode estar agitado, né? E ele não é diferente de o mar se agitou. Percebe a diferença? O mar se agitou, aí teria que dar capacidade dele, de ele se agitar, né? Mais uma vez. Não consegue. Exato. Claro que se a gente conversar com alguém da oceanografia ou alguém da física, essa pessoa pode falar, queridinho, o mar pode se agitar sim, porque as moléculas de água, quando entram em contato, que não sei o que, na temperatura tal, ele tem, então essas moléculas, elas fazem um efeito que se agitam em si, aí pode ter uma explicação, né? Aí é uma explicação científica para poder acabar com a prosopopeia, né? No nosso caso aqui, para nós entendermos qual a função, as figuras de linguagem são utilizadas quando nós queremos potencializar a parte poética da linguagem. Por isso que nós utilizamos as figuras de linguagem, porque nós queremos torná-la tanto mais agradável ou causar efeito na linguagem. A literatura usa muito. Você não vai pegar um manual, por exemplo, de como montar uma cama, né, que você comprou uma cama, veio toda desmontada e você vai lá parafusar e tal, e tem um manual. Nesse manual você não vai encontrar metáfora. Você não vai encontrar uma prosopopeia. Esta cama que você recebe agora te amará durante todas as noites, que não sei o quê. Até poderia ter, mas seria bem inusitado, né? Uma cama fazendo num manual tendo uma prosopopeia. No caso, vai ser um manual objetivo. Pegue, número 1, pegue a parafusadeira. Número 2, separe os parafusos. Número 6. E aí você vai fazendo, né? Então, só retomando, a figura de linguagem é o valor poético da linguagem, né? Por isso que a gente nunca vai entrar numa discussão e nenhum físico vai, a não ser que ele não tenha mais nada o que fazer na vida e queira ser chato, que vai pegar um livro de um poema, uma literatura, ou uma descrição de uma prosopopeia e vai falar, não, isso não é uma prosopopeia. Porque o mar pode se agitar, assim. Aí você fala, amigo, é uma poesia, você entende isso? Enfim, aí não tem muito o que fazer, não tem conversa, né? Então, Sor, prosopopeia, ela pode ser usada numa poesia, certo? Sim, Então, quando numa poesia está escrito meu coração arde como fogo, isso seria uma prosopopeia? Porque o coração não é, não é animado, no caso. Ele faz parte de uma pessoa, mas ele não é... Ele é inanimado. Você está usando duas figuras de linguagem, né? Porque está falando meu coração arde, né? E a questão da percepção da ardência, né? Uma percepção humana, como fogo é uma comparação. Sim. Né? Você está fazendo duas figuras de linguagem, né? Agora, lembrando que os jornais,
utilizam direto, né? Por exemplo, a cidade mais violenta do país é uma figura de linguagem, concordam? Sim. Porque, Sim. Sim. então, não é só no campo da literatura, né, da poesia, não é só nesse campo, ele é utilizado direto. O jornalismo usa muito, né? As metáforas estão aí direto, porque quando a gente não vê alguém explicando alguma coisa por metáfora, né? Então, imagina, eu digo explicando por metáfora, tá, vamos fazer o seguinte, você está numa situação que é assim, e a pessoa explica a partir de uma situação metafórica, imaginária. Então, é o campo metafórico, né, da linguagem. Então, é muito utilizado. A gente vai ver outras, as metonímias também, mas ela está na nossa vida. A gente usa direto, né? É Aí, tipo. quando você pode falar. Desculpa, professor. Pode falar. É tipo aquele lá que a gente usa de exageração, né, senhor? Que a gente usa O bastante. exagero. Sim, a hipérbole. A gente vai ver a hipérbole, com certeza. Tá? A gente vai ver. Mas quando você fala para alguém, sei lá, você tá com o seu namorado, a sua namorada, aí você fala, você é um doce. Você é um A pessoa não é um doce, a não ser que você tenha jogado 1 quilo de açúcar nela e esteja lambendo ela e fala, você está doce, né? Mas não. Você é doce, significa uma pessoa querida, uma pessoa que tem os atributos, enfim, de prazer que o doce dá, né? Inclusive a coisa do prazer, enfim, do prazer mesmo, que é o consumo de açúcar, né? Então, mas significa uma pessoa suave e tal. A gente utiliza, é sinestésico isso, né? Inclusive, pessoa doce, né? Falando de sinestesia, é o que está na tela agora. Alguém quer fazer mais algum comentário, pessoal? Podemos seguindo. Não, Pode senhor, continuar, tá senhor. safe. Beleza. Então, a sinestesia, pessoal, quando a gente fala em sinestesia, tem a ver com os sentidos. E aí, quais são os nossos sentidos? O sentido visual, o tátil, o gustativo, o olfativo, o sonoro. Então, nós temos 5 sentidos. E é muito comum, certamente vocês já se depararam ao pegar um livro de literatura, agora vou falar de literatura mais especificamente, e aí você pega e começa a abrir o livro e está lá. Carlos está caminhando à noite na rua. Há poças de lama. O céu está escuro. Poucas nuvens anunciam uma chuva que está por vir. Quer dizer, eu estou dando sensações para vocês. Carlos está com a sua calça jeans suja nas pontas, sem camisa. Quer dizer, eu estou dando características, né? Ou com uma camisa vermelha, surrada, gasta, com um rasgo nas costas. Veja só, eu estou dando só imagem para vocês, né? Do que pode ser, ou se eu falar com uma camisa de algodão, uma camisa de linho. Ou seja, eu estou dando textura para vocês. Então, essas descrições de temperatura, visual, né? O gustativo há um cheiro de mato molhado. Então, isso tudo vai dando sensações. Isso é o campo da sinestesia. Quando nós contamos alguma história, quando ouvimos alguma história, ou lemos, é muito comum nós darmos essas informações para quem está lendo ou ouvindo, para poder sentir um pouco, sentir pelo lado imaginário, porque essa pessoa não está sentindo a coisa real em si, é pelo campo imaginário, a sua história, a história que está sendo contada. Exemplos ali abaixo, ó, um doce abraço era um pedido de desculpas. O abraço não é doce, mas a gente consegue imaginar o que significa um abraço doce, né? O cheiro doce verde do capim trazia recordações de minha infância. Então o cheiro que é doce verde, a gente não sabe dizer exatamente do que é, mas talvez vocês, se vocês têm algum parente, talvez um vô, uma avó, um bisavô, uma bisavó, ou até mesmo vocês morem em um sítio, e vocês sabem qual é o cheiro da grama pós-chuva. Sim.
sabe? Então, esse imaginário a gente vai tendo. Talvez alguns de vocês saibam o que é o cheiro da poluição de São Paulo após uma chuva fina. Então, veja só, estou dando coisa. Aí talvez você vá, mas qual que é? Eu não sei, porque eu já fui em lugar poluído. Mas são experiências que vai ter. Bom, mas é uma chuva fina de São Paulo que dá uma baixada nessa poluição. Como que é isso, né? Eu lembro, eu tenho um amigo no Rio de Janeiro que ele é contador de histórias, né? É um ator profissional e trabalha com contação de histórias. E ele falou assim, eu estava me preparando para contar uma história que era um conto do Nelson Rodrigues. E eu tinha que falar que aconteceu, eu tinha que, né, contar a história ali, e em um determinado momento uma personagem morre. E há um silêncio após a morte dessa personagem, como se o Maracanã lotado estivesse em silêncio. E aí ele falou assim, como que eu vou dizer e fazer o público compreender qual é a potência dessa imagem de um Maracanã lotado, porém em silêncio, para revelar o peso da morte dessa personagem. Eu achei brilhante, porque o cara ele estava assim, encucado para saber como é, e estava assim, pesquisando como é que ele poderia contar, dando a importância que é uma pessoa morrer e um Maracanã ficar em silêncio. Um Maracanã cheio ficar em silêncio. Porque não é o Maracanã em silêncio, é como um Maracanã cheio de gente em silêncio. Talvez essa imagem, para aqueles que gostam de futebol, remeta mais ou menos à Copa de 50, que o Brasil perdeu para o Uruguai. E quem já viu documentário tem essa impressão do silêncio monumental que foi o Brasil perder o título. Eu sou muito mais novo, não passei por isso, mas já vi documentários. Mas entendem qual é o peso que se dá, né? Enfim, Senhor, pode falar. esse bagulho aí do Maracanã, ele não usa uma comparação também ou não? Sim, tem? Isso é uma comparação. Uhum. É uma comparação. E Mas outra coisa. Pode falar. Não, tem um peso difícil de você materializar. Sim. Sabe? Difícil você falar assim, você entende? Já te passo a palavra de novo. Em 1921, morreu no Rio de Janeiro um cara chamado João do Rio, que era o Paulo Barreto, tinha um pseudônimo João do Rio. Foi um escritor fenomenal, um jornalista que rompeu com vários estigmas no início do século XX no Rio de Janeiro, que era a capital federal. Ele era um cara que era negro, ele era um cara que era gordo, ele era um cara que era homossexual, assumido, e diretor de um jornal do Rio de Janeiro. Ele era um dandy, usava ternos verdes, saía na rua com os ternos verdes, era um cara extremamente inusitado. E ele foi um fenômeno. E esse cara, quando ele morre com 40, 41 anos, tendo um ataque cardíaco num táxi no Rio de Janeiro. A população do Rio de Janeiro, no início do século, ali, era de 100 mil pessoas. 100 mil pessoas. Mais de 10... Não. Era de 1 milhão de pessoas. Mais de 100 mil pessoas foram para a marcha fúnebre dele. Faz aqui a ideia de 100 mil pessoas ir para uma marcha fúnebre. 10% da população, senhor. É muita coisa. É muita coisa. O cara parou a cidade. Então a gente tem essa... É mais que a capacidade do Maracanã. Eu acho que a minha época, o Maracanã, eu lembro no final da década de 80, começo de 90, chegava a 200 milhões de pessoas, era a estimativa, né? Absurdo, né? Absurdo, assim, uma coisa inacreditável. Mas você vê, é um peso gigante. Mas vá a sua pergunta. Sinestesia também é um problema psicológico, não é bem um problema psicológico, é tipo alguma coisa psicológica, que tipo, tem gente que realmente eles pegam e eles, tipo, por exemplo, ele vê a cor vermelha, ele pega, esqueci a palavra, ele meio que, imagina essa cor vermelha com, sei lá, um cheiro, por exemplo, sabe? É uma coisa assim.
Não, assim, se a gente entender que tudo que está no campo do imaginário, da consciência é psíquico, então a linguagem é psíquica, né? Então, não tem como a gente desvincular a linguagem da questão psicológica. Então, qualquer figura de linguagem está nesse campo, né? Inclusive, há uma série de livros que tratam de linguagem e pensamento, por exemplo, né? A linguagem e cérebro, porque, claro, a linguagem se dá no cérebro. Inclusive, como que se articula o espaço da compreensão e da fala, são espaços diferentes no cérebro, né? Tem uma coisa que eu acho que poucos professores pararam para estudar isso ou não deram a devida importância. E talvez alguns de vocês se identifiquem com isso que eu vou dizer. O nosso cérebro, a parte da linguagem, ele é dividido em dois campos, que é Broca e Wernicke. Wernicke é a parte que está relacionada à compreensão. Ou seja, quando nós escutamos alguma coisa ou lemos alguma coisa, tem um espaço de decodificação e compreensão daquilo que está dizendo. Por isso que eu estou falando, vocês estão compreendendo. Essa parte da compreensão é o que chama Wernicke. E tem uma outra parte que é Broca, que são os nomes dos caras que descobriram isso. Broca é a parte da articulação. Então, veja só, uma coisa é compreender e a outra coisa é você ligar essa compreensão para articular. Muitas pessoas, sobretudo alunos da fase do ensino fundamental, ensino médio, até na vida adulta, leem em voz alta muito mal. Não são todos, mas ninguém para explicar que o que acontece no cérebro é o seguinte: você lê, você está olhando, você compreende e você já decodificou o que está escrito. Às vezes, por nervosismo, porque às vezes as pessoas não querem, ficam com vergonha de ler em voz alta, esse nervosismo, ele faz com que a passagem cerebral de Wernicke para Broca, que é a parte que você vai articular, ela sofra alteração. E aí você vai lá, por exemplo, eu vou ler o slide que está aqui. Está ali, sinestesia eu já li. É uma espécie de metáfora que consiste na união. Eu já li tudo, tá? Meu olho já leu tudo. Como eu não estou nervoso aqui para fazer essa leitura para vocês, eu só de bater o olho, a nossa visão é fotográfica, eu já li tudo, né? Então, olhei ali. A sinestesia é uma espécie de metáfora que consiste na união de impressões sensoriais diferentes, visual, tátil, gustativa, olfativa ou sonora. Pronto, já tinha lido isso e meu olho já tinha dado conta. E depois, a articulação é sempre mais lenta do que a leitura, a compreensão, a decodificação das palavras. Porém, quando nós estamos nervosos, o que acontece é que essa articulação ela acaba estando prejudicada, porque a gente, inclusive, já leu mais do que articulou. E aí a gente vê uma pessoa que está lendo, é uma espécie, a pessoa já leu até o consiste, na união, só que ela não articulou ainda. Então tem um gap entre a compreensão e a articulação. Aí fica uma espécie de metáfora que consiste na união de impressões. A pessoa já leu impressões sensoriais diferentes, né? E aí, a segunda coisa é a seguinte: nós só fazemos leitura em voz alta na vida real depois, em casos em que nós já conhecemos o texto. Porque quando você for ler um texto em voz alta para alguém, talvez na empresa, você já leu. Se você for fazer um discurso de formatura, você já leu umas 30 vezes esse texto. Se você for fazer uma apresentação em slides, uma palestra, você já sabe o que está escrito. E você usa muito mais de consulta para verbalizar aquilo que você já sabe. Não existe situações reais em que as pessoas são submetidas a uma leitura de texto em voz alta com algum propósito. Porque não há. É completamente diferente de eu parar e falar assim, ó, pessoal, esse próximo slide, leiam ele com calma, e depois eu vou pedir para uma pessoa ler em voz alta, tá bom? Agora é sério. Vou fazer isso mesmo. Leiam esse slide, leiam com calma, depois eu vou escolher uma pessoa para fazer a leitura com o microfone aberto aí para todo mundo.
Isso é verdade, tá? Vamos lendo aí. Com calma. Talvez alguns fiquem nervosos porque estou dizendo que vou chamar alguém, mas é parte. Muito bem. Eu não vou chamar ninguém. Eu vou perguntar quem gostaria de fazer uma leitura em voz alta pra gente. Lé? Só. Nicolas. Tentar, senhor? Como o Vinícius é quem levantou a mão, eu vou dar voz pro Vinícius porque ele foi persistente na mão levantada. É porque eu não Tá sei. bom. É que teve mais gente que falou e aí eu não vi. Aí eu vi que o Vinícius tinha levantado a mão, eu vou passar a palavra para ele, tá bom? Vai lá, Vinícius. Tá, senhor. É catacrese, né? Isso. É o emprego de um termo figurado por falta de um termo próprio para designar determinadas coisas. Trata-se de uma metáfora necessária que, desgastada pelo uso, já não representa recurso excessivo da língua. Expressivo. Expressivo. Beleza. Tá, não precisa ler os exemplos ali. O fato de você ter lido antes não te deixa muito mais tranquilo para fazer a leitura agora? Sim, Sim. Se eu falar agora para você, lê esse daqui, não precisa ler. Já te coloca num outro estado emocional, não é? Mesmo que poucos, você fica diferente, não fica? com certeza, senhor. Beleza, vamos continuar o nosso conteúdo aqui. Deixa eu só ver se tem alguma coisa de mensagem que vocês enviaram aqui. Bem tranquilo? Sim, de boa. Ah, tá, isso daqui ainda era do questionário lá. Então, vamos lá. Estamos juntos, pessoal? Estamos todos juntos. Sim, senhor, pode continuar. Uma enquete rápida. Quem aqui... Eu sofria muito quando a professora falava, vou escolher alguém para fazer a leitura da página 72 até a página 140, aí meu coração pulava. Quem daqui passava por isso também? Eu, senhor, com Eu. certeza. Parabéns, Sim, senhor. senhor. Eu. Vários levantaram a mão. Pois é, mas assim, isso é uma coisa que a gente... É um desfavor na educação. Alguém era de... Sempre tem os de boa, Liliana, vai de boa. Tem vários aí, a Romina também. Ou também sofria, enfim. Alguns é de boa, mas muitos sofrem com isso. E é um desfavor mesmo. Que bom que agora é de boa, né? E eu acho que é importante explicar isso, não, é uma questão que o nervosismo não é que você não saiba ler, não tem nada a ver, tem a ver com o processo cerebral mesmo. Mas vamos dar sequência. Catacrese, pessoal, é uma figura de linguagem muito legal. Porque é uma figura de linguagem que a gente não tem um termo, né, para utilizar, propriamente para utilizar, e aí é inventado, ou criado, ou por uma associação, utiliza-se um outro termo. Por exemplo, ali sentou-se no braço da poltrona. A poltrona não tem braço, mas aquele apoio que a gente coloca o braço na poltrona, como que é o nome daquilo mesmo? Isso, braço. A asa da xícara quebrou-se. Como que é o nome? Você vai falar alça. Parabéns, pode ser alça também. Mas usa-se também a asa da xícara. Aqui, ó. Aqui, ó. Essa parte aqui, ó, tem a bochecha e tem essa daqui, que é a maçã do rosto. Não é maçã do rosto. Ai! Tô com uma cãibra na batata da perna. Batata da perna? Panturrilha, tem. Mas existe também o nome batata da perna, né? Por exemplo, deixa eu escolher alguém aqui. Caimê. Caimê, você tá aí, Caimê? Tô aqui, senhor. Caimê, você que é uma pessoa viajada, quando você vai entrar no avião, você faz o quê? Qual é o verbo? Você? Quando você vai entrar no avião. Embarcar? Pois é, mas você vai entrar num barco? Não.
Então, quando você entra no avião, você... Exato. Não existe palavra para entrar no avião. Então, a gente tem que entrar no barco da linguagem para poder entrar no avião de verdade. Porque senão a gente não consegue entrar no avião pela linguagem, pessoal. Aliás, a gente só consegue entrar pela linguagem no avião utilizando uma catacrese. Sem uma catacrese, você nunca poderia embarcar num avião pela linguagem. Olha que coisa séria. Tá, não é tão sério. Então, é tipo assim, a catacrese é quando não tem uma palavra para aquilo exatamente, ou tipo, eu não sei a palavra, e daí eu coloco outra ali no lugar, é isso? Mas é pelo uso, né? Porque você pode falar assim, é um trem aí, um trem. Não, um trem aí é uma maneira de, né, que, sei lá, o pessoal, os mineiros vão utilizar, né? Uma coisa que serve para tudo. Mas é uma palavra que você escolhe, que quer dizer, você escolhe não, que você usa porque por falta de um nome, ou por uma variação, como panturrilha, né? Mas socialmente as pessoas falam batata da perna, maçã do rosto, porque tem um nome, certamente, se você conversar com qualquer pessoa da área de fisiologia, ela vai te falar que tem um nome isso daqui, que eu não sei qual que é, mas a gente fala maçã do rosto, né? E no caso do embarcar, é porque embarcar é entrar no barco, mas a gente embarca no ônibus, mas não tem. A gente não fala enaviãozar ou embusar. Não existe, a gente embarca. Por exemplo, aqui, ó. Tem um monte de... Aqui, caneta, lápis. Caiu no chão. Ficou tudo o quê? Espalhado, não é? É isso que a gente fala? Mas espalhado, vocês sabem o que é, claro. Espalhado é espalhar o milho. Você espalha, tirar palha do milho. Então você não está tirando palha do milho com as canetas e coisas no chão. Então, eu espalhei algumas coisas aqui em cima da mesa. Então você tirou a palha do milho para... Quer dizer, pela falta de um verbo para dizer que as coisas estão dispostas aleatoriamente, a gente fala espalhou. Isso está espalhado. Espalhado é tirado o milho, tirado a palha do milho, né? Sir, e no caso jogado no chão? Tá tudo jogado pelo chão? Não, mas jogado sim, é porque jogar tem o verbo, tem o sentido semântico de uma atividade, talvez esportiva, né? Jogar xadrez, jogar futebol, e jogar de lançar. Então, o verbo jogar, ele funciona para algumas coisas, né? Vocês sabem? Bom, olha o inglês, né? O to get. To get serve para uma porrada de coisa. E existem verbos nossos também que significam várias coisas, né? Então, jogar é um deles. Jogar, você pode jogar alguma coisa, de lançar, jogar de jogo, né? De praticar algo. Então, tem sentidos que vão depender do seu uso. Por exemplo, o verbo gostar. A gente fala, quem gosta, gosta de alguma coisa, né? Eu gosto de beber café. Muito bem, eu gosto de beber café, mas eu posso dizer, eu gosto café. Mas como assim eu gosto? Quem gosta, gosta de algo. Não, eu gosto café no sentido de degustar. É como se fosse eu degusto café. Eu posso falar, eu gosto café, sem o de. Né? Então ele tem o sentido de degustar, que é diferente de gostar. Então os verbos, as palavras têm isso. Perfeito, pessoal? Passamos da catacrese e vamos adiante com a metonímia. Estão cansados? Estamos juntos? Não, Senhor, senhor. Tá tudo bem, senhor. Legal, tá super boa. Tá legal a aula. Senhor, Pode falar. Tem mais uma coisa. E na catacrese, o bagulho, tipo, por exemplo, sei lá, de tangerina, que em alguns lugares eles falam bergamota. Isso entra na catacrese ou não? Isso daí são variações regionais. São variações linguísticas regionais. Como a mandioca, que alguns chamam de macaxeira, né? Então, aí é variação regional. Tá bom? Entendi. Beleza. Então, vamos continuar aqui.
Metonímia. Então, a metonímia é quando você utiliza, você substitui, no caso, uma palavra, o sentido de uma palavra, ou de uma determinada expressão, mas há uma relação lógica entre elas. Uma depende da outra para poder existir em si. Vamos aos exemplos, porque tem algumas metonímias que a gente vai ver. Metonímia é o autor pela obra. Ouvir AC/DC com emoção. Você não ouve AC/DC. AC/DC é o nome da banda. Você ouve a música produzida por eles. Por isso que a gente fala, você fala o autor no lugar da obra. Li Machado de Assis na semana passada. Você não lê Machado, você lê a obra do Machado de Assis. Mas a gente fala direto, eu vi tal coisa, né? Ou, enfim, assisti tal coisa, e dá um nome que não é a coisa em si, né? É o autor que representa, né? Você já assistiu Fellini? Ou seja, Fellini é o cineasta, são os filmes do Fellini. Então, você já assistiu... é que Fellini é mais fácil de falar do que você assistiu Bruno Barreto, por exemplo, né? Por conta do conjunto da obra do Fellini. Ou, você já assistiu o Stanley Kubrick? Né? Você já assistiu Kubrick? Pô, Stanley Kubrick é um baita cineasta e tem uma obra que está solidificada, né? Na crítica. Outro, continente pelo conteúdo. Ou seja, o continente, o que está em volta, pelo conteúdo que está interno, dentro, que está contido. A fome era tamanha que o homem comeu todo o prato de arroz. O homem não comeu o prato, né? Todo o prato. Ele comeu o arroz, que é o contido, que está no continente, que é o prato. Então você não come o prato. Eu bebi um copo d'água. Você não bebe um copo d'água, você bebe a água que está no copo. Né? Então, e essa forma também você pega aquilo que está contido, né, o conteúdo, por aquilo que está pelo seu continente. Seguindo, a parte pelo todo. O bonde passa cheio de pernas. Então, as pernas são as pessoas, né? Vocês bem sabem que a Liliana, que disse que eu não estava lendo as mensagens dela, mas eu vou contar um segredo da Liliana para vocês. Sabem que quando eu vejo a lista dos alunos do IFSC, eu pesquiso todos para saber o que vocês já fizeram no verão passado. E agora está na hora de revelar o que a Liliana fez no verão passado. Liliana tá aí? Deixa eu ver se ela fugiu. Estou, professor, mas meu microfone não funciona direito. Então tá. Mas tudo bem, o que eu vou contar você já sabe. A Liliana, ela é uma fazendeira. Então, ela veio para o IFSC agora, porque ela queria muito estudar no Campo Joinville. Mas ela é uma fazendeira, ela tem uma baita fazenda em Goiás, e ela tem uma série de gados lá e tal. E, no verão passado, ela foi para uma feira que aconteceu numa cidade, eu não me recordo agora, talvez ela possa escrever no chat, mas tinha uma cidade ali no Mato Grosso, e era uma cidade que estava tendo uma grande feira de gado, e ela foi lá comprar alguns gados, né, para poder levar para sua fazenda, enfim. E aí, ela foi lá e comprou 300 cabeças de gado. Foi isso, né, Liliana? 300? Foi exatamente isso. Exato, então, 300 cabeças de gado. Muito bem, vocês, inteligentes como são, sabem que ela não comprou a cabeça do gado, ela comprou o gado inteiro. Mas vocês bem sabem que o termo utilizado é quantas cabeças de gado? Porque a cabeça de gado é o quê? É uma metonímia, a parte pelo todo. Ela não falou assim, eu quero 300 gados, ela falou, eu quero 300 cabeças de gado. Então, em cada cabeça vinha o corpo por completo, evidentemente. E hoje eles estão lá na fazenda dela, enquanto ela está... aliás, eu imagino que ela deva estar em Goiás, na fazenda dela, já que a gente está em ANP. Então ela deve estar lá, não está aí, não? Com certeza, aliás, está muito calor por aqui. Então tá, manda depois umas fotos do gado que você comprou. Perfeito, então a parte pelo todo. É muito comum nós utilizarmos isto. Seguindo ali,
Um outro exemplo, são muitas as famílias que procuram um teto para morar. A pessoa não procura um teto. Ah, achei um teto, vou morar embaixo dele. Não, teto significa casa, é a parte pelo todo. Dando sequência, o singular pelo plural. Ou seja, você utiliza uma palavra no singular, mas a ideia dela é coletiva. Como todo homem tem direito à vida. Veja só, todo homem é toda a humanidade, todas as pessoas, homem, mulher, criança, velho, não importa. Toda pessoa tem direito à vida. Então eu utilizo no singular, mas a ideia é plural. Outro exemplo, a mulher foi chamada para ir às ruas na luta contra a violência. Não é a mulher, não é uma mulher que saiu e foi chamada à rua para ir lá sozinha fazer a luta. Não, são as mulheres. Então, você coloca todas as mulheres sob o aspecto de uma, no singular. Isso os jornais fazem muito, né? Eles utilizam essas metonímias singular pelo plural, porque se causa um impacto melhor, o texto fica mais clean, fica mais limpo, né? Outro, muito parecido com uma parte pelo todo, o instrumento pela pessoa que utiliza, a diferença é que não é uma parte da própria coisa ou da própria pessoa, e sim algo que ela carrega consigo. Por exemplo, os microfones corriam atropelando o astro. Então, os microfones corriam? Não, é quem segurava o microfone? Os repórteres que corriam atropelando a pessoa que eles estavam querendo lá entrevistar. Então, a coisa, um instrumento que ela segura por ela, no lugar dela. É diferente que se fosse a mão, o braço, que é uma parte dela. Então, esse parte pelo todo é muito parecido com o instrumento pela pessoa que utiliza. A diferença é que é algo além, separado do corpo, no caso da pessoa. Ele é um bom pincel, mas os quadros são caros. Ele é um bom pincel, no caso ele é um bom pintor. O instrumento que ele utiliza é o pincel. Abstrato pelo concreto. Nós utilizamos o abstrato pelo concreto porque vocês sabem que o substantivo abstrato, ele tem uma ideia, ele traz uma ideia muito mais aberta, abrangente, mais metafórica, no sentido amplo da coisa, mais lato. Então, quando a gente tem jovens ali, é um substantivo concreto, jovens. Mas juventude é um substantivo abstrato. Então, quando eu digo a juventude é corajosa, eu faço o quê? Trago o abstrato para colocar no lugar daquilo que é concreto, que é os jovens, né? Os jovens são corajosos. Ou a infância saudavelmente desordeira. A infância, que está no lugar de criança. Criança é o concreto, né? Mas aí eu coloco a infância para trabalhar com essa metonímia e transformar o abstrato pelo concreto. Estamos já indo para o final, tá? O efeito pela causa. Com suor, com muito suor, o operário construiu a casa. Não significa com o suor que ele foi lá e colocou na areia, no cimento e fez a casa. Né? Ou seja, o suor é o efeito do trabalho dele. Ele trabalhou, suou, então isso foi muito suado. Né? Isso é muito utilizado. Esse trabalho foi suado, né? Foi difícil de fazer. As indústrias despejam a morte nos rios. Não despeja a morte, é aquilo que ela causa. O que causou esse despejo? A poluição. Então, a indústria despejou poluição no rio e essa poluição causou a morte. Então, tem um efeito, né? O efeito pela causa. Professor, Pode isso falar. aí lembra um pouquinho a metáfora, não lembra um pouquinho? Lembra, porque ele tem uma ligação direta, né? Mas se veja que metonímia, ela é mais rebuscada, né? Porque lembra que a metáfora sempre vai falar é alguma coisa, tá? Esta caneta é um pássaro. É uma metáfora, né? Não é um pássaro. Então eu tenho o é. É diferente, a metonímia, ela faz uma ligação entre a coisa e alguma característica dessa coisa, tá? Ou uma parte dessa coisa. Tem uma coisa ligada a ela. Percebe a diferença? Sim, dá para perceber. Tá. A matéria pelo objeto. Quer ver? Eu vou dar um outro exemplo para vocês antes de falar a matéria pelo objeto. Se alguém aqui da turma quiser ser publicitário, a grande sacada de um publicitário é fazer a marca pelo produto. Por exemplo, quando acabar a aula,
eu queria, na verdade, fazer minha barba, mas eu tô sem Gillette. Gillette? Gillette é a marca pelo produto, porque o nome daquilo é lâmina de barbear. Só que aí a gente fala Gillette. Que outras marcas pelo produto a gente fala? Nescau? Nescau. McDonald's. Bombril? Um Mac. Bombril. Todinho. Rexona. Rexona. Catupiry. Catupiry. Ah, que boa. Perfeito, pessoal. Você vê, a baita sacada quando o publicitário conseguiu fazer com que a gente não chamasse palha de aço e chamasse Bombril. Que a gente não chamasse água sanitária e sim que boa. Que a gente não chamasse achocolatado e chamar Nescau. Ou chamar Todinho. Que a gente não... Qual outro exemplo foi dado aí? McDonald's. O McDonald's... Bom, eu não sei, McDonald's para falar fast food ou sanduíche, né? Imagino. Tem sucrilhos, senhor. Sucrilhos também, que é o cereal matinal, um cereal, né? Enfim, tem vários exemplos aí que vem à nossa cabeça, a cabeça de vocês certamente está vindo outros. O que é que esses publicitários conseguiram fazer? Uma metonímia. Uma metonímia, a marca pelo produto. E isso é genial, porque a pessoa, antes de pensar no produto em si, ela pensa no produto a partir da marca. Então, sacam só, a pessoa que consegue, se um dia vocês se tornarem publicitários e conseguirem fazer isso, a marca pelo produto, vocês vão ganhar muito dinheiro. Muito possivelmente, porque vai ser uma coisa difícil de se fazer. Continuando na metonímia, matéria pelo objeto. Os bronzes tangiam, avisando a hora da missa. Então tá lá, blim, 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 blim. Os bronzes é o quê? O sino, né? Os cristais tiniam na bandeja de prata. Então tá passando com a bandeja e tem as taças estão o cristal é a matéria que é feita a taça, né? Muito bem. Perífrase e antonomásia é a mesma coisa, o conceito é o mesmo, mas o fim é distinto. Perífrase é utilizado no caso para lugares, para coisas, enquanto antonomásia é utilizada para pessoa. Qual é o conceito? É quando nós intitulamos algo ou alguém ou algum lugar por alguma característica conhecida. Se eu perguntar para vocês, pessoal, qual que é a cidade do ultraleve? Isso mesmo, vocês se lembraram de Itapema. Cidade do ultraleve é como Itapema se intitula, mesmo ninguém sabendo, eles se intitulam como Cidade do Ultraleve. Cidade das Flores. Cidade das Flores. Qual que é a Cidade das Flores? Não sei, senhor. Qual que é? Pode falar, alguém ia falar ali. Joinville. Então, Joinville é uma, né? Mas vocês sabem que a gente tem quase 6 mil municípios. E Joinville não é o único lugar que dá flor. Então, certamente, há alguns outros municípios que se intitulam como Cidade das Flores. Mas sim, Joinville é conhecida como Cidade das Flores. O que é isso? Uma perífrase. E o jornal utiliza, os jornalistas utilizam isso direto. Aqui na Cidade dos Príncipes são 18 horas e 40 minutos. Então, Cidade dos Príncipes é o quê? É uma perífrase. A cidade da dança também. A Cidade Luz continua linda. A Cidade Maravilhosa. Qual que é a Cidade Maravilhosa? É Rio de Janeiro, né? Rio de Janeiro. Então, isso tudo são perífrases. Porém, quando a gente fala de uma pessoa, aí a gente fala que é antonomásia. O conceito é o mesmo. Por exemplo, quem que é a rainha dos baixinhos? Nem é do tempo de vocês, mas tudo A bem. Xuxa. A Xuxa. Você vê, nem é. A Xuxa é do meu tempo, gente. Eu assisti a Xuxa, né? Oi? Eu assistia também, Eu senhor. assisti isso. Não, vocês assistiam na década de Ah, o 80? programa da Xuxa não. O programa É, não. então, vocês viam as paquitas? Vocês viam os jogos que tinham? Não. Ah, não.
Então, porque era na década de 80, eu estava lá com 5, 6 anos de idade, fazendo lobotomia via Xuxa, né? Então, mesmo assim, Rainha dos Baixinhos fica. O futebol adora fazer essas coisas, né? Quem que é o fenômeno? Ronaldo. O Ronaldo. Quem que é o imperador? Adriano. Você entende? Eles adoram dar essas nomenclaturas, fazer essas antonomásias, né? Aqui no exemplo tá o rei do futebol, é uma antonomásia ali, o Pelé, né? Então faz isso para chamar atenção, né? E criar criar alguma coisa de identificação daquela pessoa. Vamos lá, estamos nos últimos mesmo. Antítese traz o quê? A ideia de sentidos opostos. Uma coisa não elimina a outra, são só duas coisas que são realmente opostas, né? Dá uma ideia de antônimos. Tristeza não tem fim, felicidade sim. Talvez vocês já tenham escutado a música. Tristeza não tem fim, felicidade sim. Já? Muito bem, que bom. É do Vinícius de Moraes, senhor? Isso, exato. Ô, senhor, Ali, então ali. só para entender, antítese é quando tem duas palavras opostas na mesma frase? Isso, no mesmo Tá. trecho, na mesma ideia, tá? Na mesma ideia de argumentação ali. Eu preparo uma canção que faça acordar os homens e adormecer as crianças. Acordar e adormecer. Então você traz essas ideias, né, que são contrárias. É apenas isso, você lida com esses contrários ali. Agora, é diferente do paradoxo. O paradoxo, ele trabalha com o quê? Com ideias que elas se contrapõem. E elas tornam algo inviável. Porém, na linguagem, que é o campo expressivo, né, o campo figurativo, que é o campo expressivo da linguagem, a tudo pode. Por exemplo, eu vou falar para vocês um paradoxo que é impossível se resolver. Eu minto. Muito bem. Eu minto. Se eu minto, e eu estou dizendo eu minto, logo eu estou dizendo a verdade. Ou seja, seria errado. Se eu falo eu minto e isso é uma verdade, logo a minha afirmação provaria que eu minto. Nossa. Entendi. Entendeu? Eu minto é um paradoxo. É um paradoxo que a gente nunca vai conseguir resolver. A pessoa que diz, eu minto, né? Claro que isso eu estou reduzindo muito, né? E se ela, se ela disser que ela mente, então ela tá dizendo a verdade, logo ela não mente. Quer dizer, logo ela não mente, então ela tá mentindo. Então se ela tá mentindo. É tipo falar eu sou mudo. O senhor roubou o cérebro de todo mundo. Eu sou mudo é uma mentira, né? Porque não é mudo, né? Deixa eu ver que acho que alguém escreveu alguma coisa. Buguei. Enfim. O que aconteceria se o Pinóquio dissesse meu nariz vai crescer agora? Não cresceria. Mas se ele só fala mentira, né? Deu tela azul aqui. Enfim, mas olha só, existem outros paradoxos, né? Se eu falo, harmonias do inferno, é um paradoxo, porque o inferno, ele por si só na palavra traz a ideia do caos. Se eu falo harmonia, como é que alguma coisa vai ser harmônica no inferno? Então é contraditório, é um paradoxo. Vamos aos exemplos ali, Para se viver o amor, há que se esquecer o amor. Então veja só, você vai viver alguma coisa que você vai esquecer. Então traz uma ideia paradoxal. Mas a gente pode muito bem falar, é verdade. Para se viver é preciso esquecer. Porque está no campo humano. O campo humano não é literal. Não é objetivo, ele é subjetivo. O aluno disse que quanto mais estuda, mais tem dificuldade em compreender o conteúdo. Pronto. Quanto mais você estuda, mais você deveria compreender esse conteúdo.
Mas vocês, em algum momento da vida de vocês, ou vocês têm algum amigo que vai falar, meu, quanto mais eu estudo, menos eu entendo. Quem já passou por isso? Opa. É mesmo. Então, meu Deus, vocês estão escrevendo ali. Se eu crio uma máquina do tempo, volto e mato meu avô, quem criou a máquina do tempo? Ah, e aí você assiste, faz um seriado na Netflix, né? Depende da linha temporal que tu tá mexendo. Se tu tá mexendo numa linha temporal que ela é contínua, que ela é só uma linha temporal, você vai parar de existir e isso vai virar um paradoxo. Só que se existem várias linhas temporais... Vai assistindo Dark. Na real, nunca vai existir. Se eu não me engano, cria uma dobra temporal, não. Acontece um Ou colapso tu cria uma universal. realidade alternativa, com um futuro diferente. Isso. Agora, está tudo claro para todos nós, né? Eu só tenho uma sugestão, eu acho melhor a gente continuar ouvindo o Sori e pensar nisso, tipo assim, outra hora, tá ligado? Verdade, uma boa sugestão. Então vamos lá. Seguindo. Do paradoxo, vamos para o eufemismo. Então, o eufemismo tem a ideia de atenuar uma determinada informação. Ou seja, para você não dizer ela ao pé da letra, você minimiza ela, você abranda a informação. Como aqueles homens apropriaram-se do dinheiro público. Eles roubaram. Então, eles se apropriaram daquilo que não era deles. Não, roubaram. Então, você faz um eufemismo. O médico comunicou à família que ele estava com uma doença ruim. Era câncer. Era câncer. Então, o médico, olha, veja bem, essa é uma doença ruim, é câncer. Mas, né, talvez seja difícil. Claro que o câncer pode ser um câncer benigno e tal, mas aqui é um exemplo só que eu estou usando. Ah, tá, pronto. Vocês estão ali nas viagens. Hipérbole, né, como já foi citado, do exagero. Contrariamente ao eufemismo, a hipérbole tem essa ideia do exagero, como morro de medo de fogos de artifício. Você não morre de medo, é um exagero. Ela possuía um mar de sonhos e aspirações, chorou lágrimas de sangue, comi 10 pizzas ontem, já falei 1 milhão de vezes para você que tá. Tudo isso Mil é gente exagero. aqui, senhor. Essa Oi? aí a minha mãe usa bastante, senhor. Já falei 1000 vezes. Isso, então, é uma hipérbole. Agora você pode falar, mãe, não precisa ser sempre hiperbólica, pode usar certos eufemismos. Não sei que efeito vai dar, mas você pode experimentar. Ironia. Ironia, pessoal, é muito comum nós utilizarmos a ironia dentro de um contexto. Então, por exemplo, chega alguém aqui que cortou o cabelo e aí, ou sei lá, fez alguma coisa, pintou o cabelo de algum jeito, que tal, e vamos supor que entra e fala, cabelo bonito. O fato de eu ter dado uma risadinha, cabelo bonito, pressupõe uma ironia, mas se eu só leio isso, cabelo bonito, não há ironia nenhuma. O contexto traz a ideia da ironia. Então a ironia, ela sempre tem a coisa da linguagem com o contexto, para você dizer uma coisa com a intenção de outra. Porém, eu deixei 2 exemplos aqui embaixo, que é a ironia pela linguagem nela mesma, que não depende de um outro contexto maior. Como, que careta mais bonita? Se é uma careta, logo ela não tem como ser bonita. Então, é uma ironia. Cada vez que você grita, perceba como é bem educado. Então, uma pessoa que grita pressupõe que ela não é bem educada. Então, você está sendo irônico ao dizer isso. Para a gente finalizar, qual seria a figura de linguagem utilizada abaixo? Mais afiada que língua de sogra. Propaganda da Tramontina. Isso é uma metáfora, senhor? Quase. É uma comparação, então. Exatamente. Não está dizendo que é a língua da sogra. É mais afiada que língua de sogra. É uma comparação. Ah, tá. Seria uma metáfora se fosse afiada como língua da sogra. Não, o como também é comparação. Ah, é verdade, Tá certo. Tá. E essa? Qual seria a linguagem, então, nessa daí? É uma pedra, tá escrito ali, né? Não sei se vocês conseguem ler, então eu escrevi e coloquei entre aspas. É uma pedra tão polida que você diz alô e ela responde.
seria. Eu esqueci o nome agora, mas é quando você dá, tipo, dá adjetivo de algo vivo para algo inanimado. Seria isso? Eu esqueci o nome agora do. Então descubra o nome. Personificação? Personificação? Isso, personificação, isso mesmo. Não, tá certo, a tua definição tá certa. Personificação, porque você diz alô e responde, né? Que mais? Que pode ser entendido. Porque aqui a gente tem o texto e temos a imagem também. Que outra figura de linguagem a gente podia atribuir? Ó, senhor. Pode falar. Ali poderia encaixar sinestesia, Por quê? por causa que ele falou que meio que tipo, é uma pedra que ela responde, isso envolveria a audição, né? No caso aqui, a personificação ela já daria conta, né? Porque ela responde, o ato de falar é um ato humano, então seria a personificação, tá? Professor, Pode falar. tem um bagulho que também isso dali não é uma pedra, basicamente, que ele tá falando. Então, o que é isso? Uma comparação? Exatamente. Uma metáfora. Nesse caso, ó, é uma pedra tão polida, então está dizendo que o celular é uma pedra. Não é como uma pedra. Então, é uma metáfora também. Agora, é possível compreender... Pode falar. Esse tração do celular, eu jurava que era um controle de carro, eu jurava que era uma chave. Que é o parece uma chave de carro. Pessoal, tem uma das meninas que ia falar 2 vezes e foi interrompida. Quem que era? Não? Tá, eu não sei quem que era, eu só escutei. Bom, tem também a possibilidade de nós compreendermos. Vocês estão me ouvindo? Sim, senhor. Sim, professor. Sim, senhor, pode continuar. Também é possível a gente compreender aqui uma comparação. Se a gente fala que é uma pedra tão polida, se eu estou comparando isso à pedra, né? As outras pedras, no caso, falando, ela é uma pedra, é uma metáfora tão polida, logo as outras não são polidas. Então eu posso estar fazendo uma comparação se nós se nós analisarmos pela imagem também, tá? Mas no mais, vocês entenderam a personificação e a metáfora. Beleza? A questão da explicação, pessoal, eu vou dar uma primeira aqui explicação sobre a pesquisa que nós iremos realizar ao longo das próximas semanas. Ela não vai começar agora, mas eu já vou falar brevemente para vocês, tá? Nós vamos dividir a turma em grupos. Essa divisão não vai acontecer hoje, mas eu vou só falar o que vai ser. E vocês vão pesquisar, quer dizer, eu tenho 2 propostas para vocês, para a gente poder decidir. Proposta número 1 vai ser que o grupo escolha os grupos, né, cada grupo escolha uma determinada área e pesquisem slogans publicitários que já existam dentro daquela área. Por exemplo, qual a área? Eletrodomésticos. Então, as marcas que trabalham com eletrodomésticos. E aí, vocês vão lá pesquisar Brastemp, Consul e etc. E aí, dentro dessas marcas, vocês vão procurar os slogans e fazer análise de se tem figura de linguagem ou não, e se tem, qual figura de linguagem que é. Tem essa proposta e tem uma outra proposta que é o grupo montar uma agência publicitária fictícia, pensar um produto que pode ser um produto criado, que não exista ainda, ou um produto que já existe, que pode ser uma garrafa de água, e vocês, nessa agência de publicidade, criarem propagandas, e aí tem propagandas distintas que eu determinaria para vocês criando os slogans publicitários. Eu fui claro nas 2 possibilidades?
Ok, a gente Sim, vai senhor. por Foi, essas duas senhor. ou Foi sim, nós senhor. todos vamos definir uma? Eu vou lançar, nas próximas semanas, aí nas próximas aulas, eu vou lançar uma enquete no SIGA para vocês escolherem qual vocês querem. Aquela que tiver maior votação vai ganhar, tá? E aí a gente vai seguir com ela. Andréa, pode falar. Depois o Posso falar? Davi. Pode, depois o Davi fala. Ah, tem que ter quantas pessoas nesse grupo? Esse grupo, eu vou definir ainda com vocês, tá? Mas ele, no máximo, 5 pessoas. Olha só, a gente tem 35 pessoas numa sala, a gente pode fazer 7 grupos de 5. Uhum. Eu vou definir isso com você, mas no máximo vai ser 5. Eu sempre dou, assim, no máximo 5, porque às vezes tem grupo de 3, né? E aí, enfim, pode acabar tendo mais grupo, tá? Rayane, você já fez o que na outra escola, Rayane? Era um trabalho que cada grupo ia criar um produto, aí a gente tinha que criar um produto mesmo. E eu lembro que podia gravar um vídeo, tipo, anunciando o produto, entendeu? A gente fez um vídeo, mas era Quem que muito era teu trabalho, assim. professor? Era o Alex Maciel? Não, era uma professora do fundamental, assim, acho que eu tava no 7º ano, a gente criou um, assim. Aí a gente gravou um Aham. vídeo, tipo, uma propaganda, entendeu? Anunciando o produto. Uhum. Aí a gente criou um tênis que voava, tipo. Massa, massa. Uhum. Então, a ideia é nesse sentido. Ó, senhor. Já estudou com o professor Alex? Pode falar, Davi. O Davi que estava com a mão levantada. O professor que vai fazer Depois, a separação Vinícius. dos grupos ou é a gente? Vocês. Eu vou deixar vocês se virarem ali, Beleza. tá? Fala, Vinícius. Depois, Brian. Não, senhor, só ia falar que eu já fiz isso aí igual a Rayane. Uma vez Tá. a gente fez igualzinho, a gente fez. Acho que tu estudou na mesma escola que eu, Aham. Aonde você estudou? no Zuma. Ih, não é não, então. Não? Ah, tá. Eu, eu moro no Jardim Paraíso. Ah, tá. É que eu pensei que era a mesma professora, mas isso não é. Aí foi exatamente em português, senhor. Aí a gente inventou, tipo, ó, uma máquina que faz alimento com água, igual aquela do Tachibe da Hambúrguer. Massa, eu tô achando que eu não vou fazer isso. Eu vou fazer vocês analisarem os slogans que já existem. Mas vocês tinham. O senhor poderia, tipo assim, deixar cada grupo escolher, né? Tá, Assim, não, se o só, grupo- é porque eu tenho que fazer os critérios de avaliação certinho com cada um. Tá. Tá? Entendi. Mas uma pergunta para quem já fez. O objetivo era trabalhar com figuras de linguagem? Na minha, não. Eu já fiz nos dois. Eu lembro que a gente pegava um manual de instrução e via as figuras de linguagem que tinha nele também. A gente já fez um desse. Aham. Porque o objetivo de se construir o slogan é pensar nas figuras de linguagem, né? O nosso objetivo é a compreensão da figura de linguagem. Mas, enfim, eu vou abrir a enquete lá e aí a gente decide, tá bom? Mais alguém que está com a mão levantada e gostaria de falar? Não sei se eu acho que o Vinícius já falou. Deixa eu ver se tem mais alguém com a mão levantada. Mãos levantadas. Eric. Ah, não, Brian, né? Brian, quer falar? Você era... Não? Eric. Professor. Fala, Brian. Daí o próprio grupo que vai poder escolher a área para fazer, tipo, a área das empresas. Sim. Se ganhar esse, sim, isso. Aí cada grupo pode escolher aquela que tenha mais interesse, né? É pra se fazer até quando o trabalho? Ou ainda não tem data definida? Tem. Aqui, ó, quando a gente vai pro... eu acho que eu não tô mais compartilhando tela, né? Não, né? Não tá mais. Não? Não tá, não. Você parou de compartilhar. Tá, eu vou compartilhar aqui só para mostrar para vocês, porque vai ter período que eu vou destinar a isso, tá? Só para ficar claro que eu acho que essa pergunta, que eu acho que foi a Andréa que fez, né, Andréa? Sim. Então, aqui, ó. Veja só. Semana que vem, a gente tem uma aula
tem uma aula só, na sexta-feira, porque quarta-feira é feriado. E aí a gente vai terminar figuras de linguagem aqui a parte de fonética e sintática. Na outra semana, quarta-feira, a gente vai ver vícios e funções da linguagem. Na outra, linguagem verbal e não verbal, na sexta-feira, quer dizer, né? Quarta, sexta. E aí a gente começa em maio com os trabalhos. Então, grupos de trabalho para pesquisa aqui. E aí a gente vai ter a quarta e sexta, que vocês vão trabalhar sobre a pesquisa. Vai ter um sábado letivo dedicado a isso. E as apresentações vão ser dia 12 e dia 14 de maio. Tá? Mas está tudo ali no SIGA, a sequência, no mapa de atividades, tá bom? Ok, obrigada. Entendi agora. Imagina. Beleza. Pessoal, eu vou encerrar a gravação da aula.